Quem achou Gênesis 45? Amém? Todos acharam amém? Graças a Deus. José dá-se conhecer aos seus irmãos. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui a todo o varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. Então ele levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. Disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante de vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida, por um grande livramento. Capítulo 50 de Gênesis, lá no finalzinho, capítulo 50 de Gênesis. Gênesis 50, versículo 15 ao 21, 6 versículos. Versículo 15 de Gênesis 50. Vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: porventura não nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos? Portanto enviaram a José, dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois rogo-te que perdoes as transgressões dos teus servos, dos servos de Deus e de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante de ti e disseram: eis-me aqui. E José lhe disse: não temais, porque porventura estou eu no lugar de Deus? Vós bem tentastes me fazer o mal, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vê nesse dia, conservar em vida um grande povo. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós, aos vossos meninos. E assim os consolou e falou segundo o coração deles. Senhor Deus e Pai, fala conosco, Senhor, nesta noite, Senhor, que a Tua palavra, que a Tua graça possa ser real neste lugar. Nos usa com poder e glória para a edificação da Tua igreja e dos ouvintes, Pai, daqueles que estarão assistindo este vídeo, esta pregação através das redes sociais. Nos usa, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, todos nós temos sonhos, e houve uma época que nós falamos muito sobre o sonho de José. Tem um hino que diz: se tentarem matar os teus sonhos, e coisa parecida a isso. Mas uma coisa são os nossos sonhos, uma coisa são os nossos projetos, e a outra coisa são os sonhos de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. É isso que faz toda a diferença. Eu estava pensando no tocante ao reino de Deus, quando nós fazemos a oração do Pai Nosso e nós dizemos: venha a nós o teu reino. Se tudo que nós fizermos não estiverem alinhados ao reino dos céus, Deus não tem nenhum compromisso com isso. Uma coisa focada, uma coisa direta, o Senhor só tem a ver com isso se
resultar em salvar vidas. Nós vemos aqui o que aconteceu na vida de José. A vida de José, ele não teve um sonho. José, em Gênesis 37, versículo 7, Gênesis 37, versículo 7, ali começa ele contar os seus sonhos, e dizendo que ele estava colhendo feixes, e o feixe dele, ele colheu, e depois vieram os irmãos, e se curvaram, os feixes dos irmãos, se curvaram a eles. Os irmãos ficaram bravos. Mas que sonho maluco é esse, José? Só porque você é o mimadinho do papai? Só porque você é paparicado pelo papai? Que sonho é esse que você está dizendo que nós vamos nos curvar diante de você? Porventura você vai reinar sobre nós? E os irmãos ficaram mais irados, ficaram bravos com eles, e tentaram matá-lo. O problema é o seguinte: quem está alinhado com o propósito do reino de Deus, ninguém mata, ninguém impede. Esse sonho não tem quem vai contra, não tem inferno, não tem diabo, não tem os irmãos, pode tentar matar, mas aquele plano, que é o sonho de Deus, está alinhado ao reino dos céus. Aconteça o que acontecer, vai se cumprir. Por isso que José prevaleceu, porque o sonho dele não era sonho dele. Na verdade, foi uma verdadeira revelação que José recebeu naquela noite, sonhando sobre os irmãos se curvarem diante dele. O próprio pai guardou no coração, mas falou assim, mas é uma certa pretensão dele, mas eram os sonhos de Deus. O garoto estava vendo os sonhos de Deus. Então, se a gente conseguir, meus irmãos, alinhar a nossa vida com o plano que Deus tem no nosso viver, na terra dos viventes, nesta passagem que nós temos, aconteça o que acontecer, queira o inferno, queira ou não, vai acontecer, alinhados com o plano de Deus. Nós vemos que jogaram José numa cisterna, tentaram matar José, você conhece a história, venderam ele como escravo, mas ele prosseguiu. Tudo isso tinha um plano. Em momento nenhum nós vemos José, nas narrativas bíblicas, nós não vemos José reclamando, José dizendo, mas por que isso está acontecendo com a minha vida? Uma historinha que a gente fica falando, pregando, por quê, para quê, por quê, para quê, e você não vira nada se é por quê ou para quê. Nós estamos imbuídos num plano de Deus, nós não entendemos, nós não sabemos o que Deus está fazendo, mas Deus está fazendo, Deus está trabalhando. Então eu creio que esse sonho de José foi algo incrível, e ele tinha tudo para ficar muito bravo com a família dele, ele tinha tudo para ficar irado com os irmãos dele, mas ele não ficou. O texto que nós lemos, começamos a ler Gênesis 40, na tradução linguagem de hoje, fala algo bem interessante, que foi um encontro de José com seus irmãos. O encontro de José com seus irmãos. Ele estava tão emocionado, ele não estava pensando, eu vou me vingar dos meus irmãos, agora é a minha hora, agora é a minha vez, eu vou mostrar para eles o que eles fizeram comigo. Ele não falou nada. A Bíblia nos diz, no versículo 1, então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele, e ele clamou dizendo, sai daqui. A tradução linguagem de hoje diz o seguinte, José totalmente emocionado, ele gritou e disse, saia daqui. Nessa tradução fala ele clamou, na tradução linguagem de hoje diz que ele gritou dizendo para os empregados, saiam daqui, eu quero passar um tempo com meus irmãos, eu quero estar com meus irmãos agora, saiam daqui. A Bíblia diz que José chorou, mas chorou, que o Egito ouviu, os egípcios ouviram, Faraó ficou sabendo o que está acontecendo, que choro, não era um choro de quem estava com ódio, não era um choro de quem estava dizendo, agora eu vou matar, era um choro de raiva, não, era um choro de paixão, de amor. Eu fico pensando, o que José devia estar pensando,
tentando entender. Ele estava dizendo: olha o plano de Deus cumprindo. Quantos anos se passaram? Em torno de 20 anos. Ele pensava: olha os sonhos de Deus, o sonho que Deus me mostrou. Olha os meus irmãos aí. E ele viu o Benjamim, viu os outros irmãos, e ele começou a chorar de amor, de paixão pelos seus irmãos. No decorrer do texto nós vemos ele dizendo: não se preocupa, não fica assustado, porque vocês tentaram fazer o mal, mas Deus fez o bem para mim. Não fique preocupado. Eu achei interessante que essa paixão dele, de José, em relação aos irmãos. E ele diz no versículo 4: chegai a mim, eu sou vosso irmão. Aí ele se deu a conhecer. Não fique triste, versículo 5. Tentaram fazer coisas más comigo, mas isso foi para a conservação de vida. Sabe por que aconteceu tudo isso? Sabe por que funcionou na vida de José? Porque era um plano redentor, era um plano de redenção, era um plano que salvaria vidas. Quantas vidas no Egito iriam morrer de fome? Quantas vidas no Egito iriam perecer? Era um plano redentor. Era um plano de Deus, era para Deus chegar a uma nação, começar um projeto no Egito. Jacó precisaria ir para o Egito, foi José primeiro. José dominou, foi como escravo, sofreu, mas estava dentro do plano de Deus. Agora, se iluda quem pensa que quando está dentro da vontade de Deus não tem luta, porque tem. Nós vemos em José um tipo de Cristo. Jesus Cristo, o que fizeram com Jesus, fizeram o mesmo que fizeram com José. José foi vendido por 20 moedas de prata. O valor de um escravo era 30 moedas de prata. Jesus foi vendido bem barato também, 30 moedas de prata. Jesus, traíram, os próprios irmãos não quiseram Jesus, renegaram, rejeitaram Jesus, como foi com José. José é um tipo de Cristo, mas por que mataram Jesus? Pensaram, correu o boato que o próprio Jacó entendia que estava morto José. José estava morto, Jesus estava morto, ambos apareceram vivos. Ambos apareceram vivos. José apareceu vivo, os meninos não sabiam, a maioria não sabia. Quem poderia saber, por mais que estivesse vivo, mas fosse aquele homem poderoso, aquele homem governador do Egito, aquele homem que abaixo do rei, ninguém mais era maior do que ele. Então você percebe que o que Deus faz? Plano redentor. Jesus morreu, Jesus foi rejeitado, Jesus foi açoitado, o mesmo aconteceu com José. Então nós percebemos que não houve um sentimento de vingança em Jesus, não houve um sentimento de vingança em José. Eu sou José, mas não fica preocupado não, porque eu estou dentro do plano de Deus. O que vocês fizeram, vocês quando me jogaram naquela cisterna, vocês como venderam para o ismaelita, e depois me venderam no Egito, vocês estavam fazendo um bem. Não se preocupem, vocês foram instrumentos de Deus. Foi uma forma de eu sair da casa do meu pai. Imagina um menininho, mimado, mais novinho, no meio dos fera, que eram os filhos de Jacó. Ele iria para lá? Não iria nunca. Mas Deus fez com que ele ficasse irado com o menino. Ficou irado. Parecia que ele tinha morrido, sumiu. E depois, o projeto de Deus é incrível. Alguém diz que Deus escreve certo em linhas tortas. Não, Deus escreve certo em linha certa. Deus fez com certeza. Deus tinha um plano para que aquele povo fosse para o Egito, que o povo dele fosse para o Egito. Depois Jacó foi, e Deus foi, porque a Bíblia falou, Jacó disse, eu quero ir com o Senhor, sempre comigo. E Deus nunca abandonou Jacó. Jacó saiu e foi com a família para o Egito. Deus foi junto e ficou no Egito por 430 anos com aquele povo. Então tinha um plano. Se a minha vida, se o que eu faço, se os meus sonhos estão dentro dos sonhos de Deus, dentro dos projetos de Deus, não importa que a casa cai, que arrebenta, que vai falir, que vão te apedrejar, vão tentar te matar, não importa, vai cumprir, porque é Deus que está no comando. Louvado seja o nome do Senhor. Os sonhos de Deus se cumprem.
Eu tenho certeza que Deus tem um plano, talvez não no mesmo nível que teve com José, mas o Deus tem um plano redentor na vida de cada um. Para mim Ele tem um plano, e se Deus quiser eu vou chegar lá. Passamos apertado, passamos dificuldades, passamos problemas financeiros, somos traídos às vezes, falam mal de nós, nos rejeitam, mas Deus é conosco e vamos chegar lá, em nome do Senhor Jesus. Isso está muito na minha cabeça. Uma menina ligou para mim, uma moça que está mexendo nas redes sociais, e ela disse assim: pastor, qual é o slogan da igreja? Eu pensei que era o símbolo, né? Ela falou: não, pastor, uma frase. E veio essa frase: alinhados com o propósito do reino de Deus. Essa é a nossa missão da igreja renovada, alinhados ao propósito do reino. Se nós estivermos alinhados ao propósito, vai dar tudo certo. O problema é que nós fazemos tantas coisas que estão totalmente fora do plano redentor. Está totalmente fora. Vivemos por viver, sonhamos nossos sonhos e podemos sonhar os nossos sonhos. José também tinha os seus sonhos, Elias também tinha as suas paixões. Todos nós temos, mas nós temos que ter um mais forte, que justifica o porquê nós nascemos, justifica porque nós servimos a Deus, justifica. Quem tem os sonhos de Deus pode tentar matar a pessoa, como tentaram matar José, mas não vai conseguir, porque é um plano redentor. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 8: foi Deus quem me enviou, não foi vocês, viu? Mas continua em 8 na parte B: Deus me pôs pai de Faraó e senhor de toda a terra, da casa, sou regente desta terra, diz José para aqueles irmãos. Então você percebe como Deus Ele honra, como Deus Ele faz. E eles ficaram assustadíssimos, e eles falaram assim, os irmãos, dizendo o seguinte: agora no capítulo 50, eles começam a dizer, a partir do versículo 15, ele diz, eles tinham acabado de sepultar Jacó, e os irmãos disseram: agora vocês vão ver, o velho morreu, o pai Jacó morreu, ele vai nos matar. Vamos fazer o seguinte: fala que o pai pediu para ele nos perdoar, fala que Jacó pediu antes de morrer para José perdoar. E eles foram falar com José, olha, é para o senhor perdoar, o velho antes de morrer falou para você perdoar os seus irmãos. Aí José chorou muito, versículo 17 na parte B, dizia a eles: por favor, nos perdoa. Quando ele recebeu essa mensagem, mas ele chorou ainda, eu creio que ele estava dizendo, está cumprindo-se os planos de Deus. Ele chorou por amor que ele tinha a esses irmãos, por mais que os irmãos venderam como escravo, queriam matá-lo, pisar na cabeça, acabar, triturar. Se não fosse Judá e Rúben que intercedeu, eles tinham matado. Mas ele não tinha ira nenhuma, porque ele estava andando no caminho de Deus. Quem anda no caminho de Deus não guarda ira, não guarda mágoa. No andar ele vai sendo curado pelo Espírito de Deus, não tem lugar para rancor. Os irmãos que eram cheios de raivas e de rancor, conheceram um Deus verdadeiro, um homem de Deus verdadeiro, e o plano do Deus de Israel, do seu pai Jacó. Então você percebe que coisa tremenda. Eu gostei muito quando eu cheguei no capítulo 50, no versículo 18. Capítulo 50, versículo 18. E depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante de José e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Cumpriu aí o sonho que ele diz em Gênesis 37, 7. Os irmãos se prostraram como ele sonhou. Ele não sonhou? Ele sonhou. Os irmãos se prostraram diante de José. Eu creio que José diz: bendito seja o teu nome. Aquele sonho não era sonho, era um plano eterno, era um plano divino. Os irmãos de José se curvaram. Versículo 18 de Gênesis 50.
os irmãos se curvaram diante deles. Aqui estamos, diziam ele, somos teus criados. Eu creio que passou como um filme na cabeça dele, quando ele pegou os feixes na roça e de repente os dos irmãos se inclinaram diante dele. E ele agora como um grande homem, ninguém nunca imaginou que aquele homem seria tão poderoso do jeito que ele sonhou. Mas Deus faz essas coisas absurdas quando está alinhado ao seu reino. Não adianta eu pegar um texto desse fora do contexto e falar: sonha, meu filho, sonha. José conseguiu. O sonho de José era outro. O sonho de José envolveu lágrimas. Mas na verdade, ele chorou na hora de frente aos irmãos. Ninguém fala que ele chorou na prisão, que ele ficou desanimado na prisão. Ninguém fala que ele chorou quando jogaram na cisterna. Não, não. Ele chorou quando envolveu pessoas. Ele chorou quando envolveu sentimento. Ele chorou quando envolveu seus irmãos. Ele chorou por ver o plano de Deus cumprindo-se na sua vida. É Deus que está nesse lugar. Como é gostoso quando nós percebemos que Deus está cumprindo aquilo que Ele nos prometeu. Um dia aconteceu algo assim comigo, que eu senti: Deus, mas o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu. Eu chorei bastante quando eu senti que Deus cumpriu. Eu creio que esse sentimento também brotou no coração de José, embora passou por tantos momentos difíceis, que talvez qualquer um de nós poderíamos perguntar: por que prisão? Injustamente? Por que tentaram me matar? Por que eu sou escravo? Demorou 13 anos para José ganhar a confiança do faraó. 13 anos para ele ganhar a confiança. Você já pensou? Ele questionou Deus? Ele falou: foram os 13 anos pior da minha vida. Não, não. Eu estou dentro do projeto de Deus. Eu estou dentro da forma de Deus. Eu estou dentro do plano eterno de Deus. Eu estou alinhado com o reino de Deus. Se nós estivermos alinhados, nós vamos chegar lá. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo tem que se prostrar, o inimigo tem que se curvar. E outra coisa, na verdade não é o inimigo se curvar, se humilhar, não, não. O inimigo vai ser o nosso amigo. Beijou todos os irmãos. A Bíblia vai dizer que ele abraçou e beijou a todos. Ambos tinham. Ele tinha esse desejo em relação a esse irmão. E Deus faz isso conosco também. José, nós vamos ver aqui que ele abraçou todos os irmãos. E isso foi tremendo. Então ele não tinha amargura, ele não tinha nada disso. E olha o que ele continua dizendo. Versículo 18, nós já lemos. 19, e José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu no lugar de Deus, para te condenar ou fazer alguma coisa? Versículo 20, vós bem tentastes fazer o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida esse grande povo. Ou seja, o plano de Deus é conservar pessoa em vida. O plano de Deus, eu torno a citar, é um plano redentor. Tentaram fazer mal, mas o mal foi revertido em bênção. Aquilo que parecia uma tragédia. Isso aconteceu com Jesus também. Eles pensaram que faziam mal com Jesus. Eles pensaram que era a melhor coisa matar, que Jesus atrapalhava. Chicotearam Jesus, crucificaram Jesus, uma morte horrível, uma morte cruel, sepultaram Jesus e o mal estava selado, acabou. Era o mal, era matar Jesus, mas o mal se transformou em bem. A maldição se tornou em bênção. A morte se tornou em vida. Jesus deu a vida para que nós pudéssemos ter vida. Assim foi com José. A maldição que eles tentaram fazer acabou sendo responsável pelo sustento de muitas pessoas. Muitas pessoas no Egito que não teriam o que comer, foram sustentadas por ele. Então você percebe que houve um plano divino, houve um propósito divino, houve um agir de Deus, e é assim que Deus faz. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 21, agora pois, não temais,
eu vos sustentarei, vós e os vossos meninos. E assim consolou e falou segundo o coração deles. José, ao invés de ficar bravo, Jesus, ao invés de fazer alguma coisa, alguma ameaça, alguma coisa assim, não, diz: fique tranquilo, eu vou sustentar vocês. Eu vou sustentar vocês, a família, os meninos, eu vou sustentar a todos. Você percebe o plano de Deus? Como Deus faz? O sonho de José se cumpriu ou não? Se cumpriu. Que aconteceu aquilo mesmo que ele falou, mas ele estava no centro da vontade de Deus. O que eu quero dizer para vocês nesta noite: vamos nos alinhar à vontade de Deus. Vamos dizer, não vamos sonhar fantasias. Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? Se é o teu propósito, mas deu isso errado, isso está errado, eu fui traído, fui preso, aconteceu isso. Não importa. O importa é que Deus está contigo. Certifique-se que se Deus está contigo, está com você, você está fazendo tudo certo, mas a coisa virou. E algumas pessoas pensam: mas quanto mais eu faço coisa certa, quanto mais eu oro, mais errado dá as coisas para mim. Então, aí que está o X. Quanto mais você ora, começa a dar errado, porque aquilo que você está fazendo não está certo. Por isso que dá errado. Mas eu comecei a orar, piorou tudo, as portas se fecharam, eu vou parar de orar. Tem crente que fala assim. Tem crente que diz: eu vou parar de orar porque o diabo se levanta, fica difícil. Tem crente que faz assim. Não. Se você começou a orar e começou a dar errado, Deus está fechando porta, está falindo, está quebrando, eu vou parar. Não. Entra para o plano, olha o que Deus está te mostrando, olha o que Deus está te ensinando. Nada acontece por um acaso, nada. Você conhece aquele versículo, que tudo, absolutamente tudo, contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Por mais que não entenda, por que aconteceu isso? Por que essa desordem? Por que houve aquele problema? Tudo é permissão de Deus. Precisaria José ser judiado daquele jeito? Massacrado, humilhado? Ficou preso quantos anos injustamente? E era mentira, ele queria ser santo e acabou pagando o preço pela santificação. E depois aparece aqueles que fizeram mal, e como ele tratou? Tratou como Jesus tratou. Jesus estava morrendo na cruz do Calvário, as pessoas apedrejando, mas ele dizia, o que ele dizia? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Foi bem o que José fez. Vocês estão perdoados, não tem problema nenhum, fica em paz, vem cá que eu quero dar um abraço em cada um, fica tranquilo, eu vou sustentar vocês, fica calmo. Isso é o coração de um homem de Deus. Eu vou sustentar. Não, mas eu iria te matar, mas eu vou te sustentar. Eu sou o dono das terras, eu vou sustentar. Foi aqui que Deus me colocou. Ele podia ter falado: vem cá, vocês lembram daquele sonho? Mas a Bíblia não fala. Já pensou depois no churrasquinho deles lá? José falou: vem cá, você lembra daquele sonho? Será que vocês acham, conseguem imaginar que José chamou ele, os chamou e falou do sonho? Não sei, mas que foi fantástico, foi fantástico. Então tudo precisa estar alinhado com o reino, com o propósito do reino de Deus. O teu caminhar, o teu agir, o que você faz, tem alguma coisa a ver com o reino de Deus? Tem? Pastor, eu levo minha vida e venho na igreja. Não sei. Tem alguma coisa a ver com o reino de Deus? Porque Deus quer nos usar. De repente, por uma coisa tão simples, Deus quer nos usar, mas eu não deixo Deus me usar. Carregando mágoas, carrega ressentimentos, fica bravo, fica cansado com o povo. José não cansou com o povo dele, com a família dele, não cansou com a família dele, com os irmãos, com ninguém. Aí eu não vou fazer, eu vou desistir, eu vou deixar meu projeto na igreja, eu vou deixar aquilo porque alguém me ofendeu, por alguém. José não fez isso. Ele tinha um plano que era acima de tudo isso. Se Deus tem um plano na sua vida, marche, faça, arregaça as mangas e vai. Se prenderam, se te criticaram, se bateram em você, não importa, você vai, porque a recompensa é grande lá na frente. O Senhor das terras
Mas ele era, além de ser o Senhor das terras ali do Egito, ele era o Senhor dos senhores, ele era filho do Deus eterno que detém todo mundo, esse Deus maravilhoso o qual nós servimos. Então que vocês possam, que nós possamos, neste ano ainda, que nós estamos terminando o primeiro mês, amanhã é o último dia, que nós venhamos, Senhor, eu estou alinhado com o propósito do reino de Deus. É mais do que ser um simples crente, é mais do que santificar, é mais, é o projeto de Deus na nossa vida. Qual é o projeto de Deus na sua vida? Já descobriu? Qual é o plano, qual é o propósito? Eu sempre digo, e eu tenho bases bíblicas para isso, que ninguém nasce por um acaso. Você não foi um acidente do percurso, teu pai não queria, tua mãe não queria, mas foi um acidente. Você não é um acidente, você está gravado nos livros dos céus, você está gravado no coração de Deus. Você nasceu porque Deus tem um projeto, mas cedo ou mais tarde, alguém vai aparecer, e você vai ser uma chave, tá? Não estou dizendo que você vai ser um grande missionário, não. Você pode ser como uma dobradiça, duas pequenas dobradiças, ela consegue girar uma porta gigantesca de um lado para o outro. Você pode ser uma dobradiça para abrir portas, você pode ser uma pessoa, uma conexão para um grande homem, para uma grande mulher, conexão. De repente você nasceu para dar uma palavra para alguém, para fazer um gesto para alguém, para falar de Jesus uma vez, para uma pessoa, e essa pessoa se converter. É tudo que você precisava fazer nessa vida. Alguma coisa nós precisamos, temos que estar dizendo: Senhor, eu estou alinhado com o teu reino, como estava José. Não foi um simples sonho, ele não era um sonhador mor, faziam chacota com ele, os irmãos, vem lá, olha lá quem vem, o sonhador, olha o sonhador, ei moleque petulante, mas não era nada disso. Deus estava nesse negócio. Às vezes nós interpretamos mal como Deus age na vida das pessoas, e uma pessoa que seria desqualificada, porque era um menorzinho, paparicadinho de Jacó. Jacó cometeu um erro grave, né, desse negócio de ter preferência, e pior que presenteou ele com uma túnica colorida, e segundo alguns historiadores, diz que aquela túnica, normalmente quem usava, era aquele que iria herdar todas as coisas, quer dizer que havia uma tendência de abençoar o menino financeiramente, em outras áreas também. Então aquela túnica já era algum sinal que o menino tinha uns direitos a mais, e fala: vamos matar esse moleque, mas ninguém pode matar aquele que Deus tem um plano para realizar através dele. Ninguém pode matar, não vai morrer, vai cambalear, mas não vai morrer, né? É igual o Pedrão chegou velhinho lá no final, porque Deus havia falado que hoje você faz o que você quer, mas quando você se tornar velho, alguém vai te puxar pela mão para levar. Então Pedro imaginou: não vou morrer agora, e morreu velhinho mesmo. Então, queridos, quando Deus tem um plano, quando Deus fala, descansa, e acabou. Mas entenda, vamos nos alinhar, vamos pedir: Deus, o que o Senhor tem na nossa vida, nos revela, nos mostra o que o Senhor tem na nossa vida, e não se assuste se algumas coisas derem erradas. O problema é que nós, quando algumas coisas começam a dar errado, a gente desiste. Ontem eu ainda falei aqui, pregando para os jovens, uma palavra, que o contrário do sucesso, perguntei para os jovens, o contrário do sucesso, o que é? Você sabe responder o contrário do sucesso? Poderia falar que é o fracasso? Não, o contrário do sucesso é a desistência. Quando você desiste, aí você perdeu. Vocês entenderam? José não desistiu, se fosse um de nós, eu acho que teria desistido. É porque Deus estava com ele mesmo, para aguentar tudo aquilo, senão ele não aguentaria. José não desistiu, Jesus não desistiu, não desceu da cruz, cumpriu cabalmente o seu plano redentor, que estava alinhado ao reino, e hoje Ele é o Senhor dos senhores, o Senhor da nossa vida. Vamos ficar pensando nisso, desistir jamais, vamos prosseguir para frente, alinhado no projeto de Deus. Lutas podem vir, ingratidão, sim, pode acontecer. Vão tentar passar rasteira em nós? Sim. Tem gente que vai falar que não gosta, te odeio, tudo bem, não tem problema, estamos alinhados com o reino, nossa visão é lá, não é aqui, visão no reino dos céus. Coloque-se de pé. Oh, aleluia. Visão no reino dos céus. Oh Deus, feche os teus olhos. Pai querido, queremos ter sonhos, Pai.
Não simplesmente um sonho qualquer, mas um sonho que tem a ver contigo, um sonho que tem que estar alinhado com o propósito do reino dos céus. Pai, quando nós dizemos, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, José fez isso, Pai, era a vontade do Senhor. Ele não pensou que seria tão difícil passar por tantas coisas, mas depois ele foi como um governador do Egito, com autoridade tremenda, e o que ele sonhou se cumpriu, o que ele imaginou no coração se cumpriu, porque era o Senhor revelando. Senhor, que nós possamos estar atentos à revelação, Pai, que o Senhor tem passado para nós, Senhor, em sonhos, ou de uma outra forma, sempre o Senhor está nos dando sinais, que esses sinais sejam claros, e que nós possamos, Pai, entender os teus sinais, às vezes prisões, às vezes portas fechadas, Senhor, e às vezes nós murmuramos quando isso acontece, mas que seja feita a vontade do Senhor, que seja feito, Pai querido, de acordo com o teu reino, de acordo com as narrativas bíblicas, que seja feito ali o que está escrito, que o Senhor tem para nós. Alegra o nosso coração na alegria ou na dor, alegra o nosso coração quando nós estamos ganhando, e alegra o nosso coração e acrescenta a nossa fé quando nós estamos perdendo. Senhor, não é fácil sofrer, ainda mais sofrer, Pai, e sofrer pelo teu nome, sofrer fazendo a tua obra, sofrer dentro, Pai, do teu projeto. Nós não entendemos, Pai, às vezes é mudança de lugar, às vezes, Pai querido, alguma coisa que nós não queríamos acontece, mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas, e o Senhor está em nossas vidas. Senhor, acende, Senhor, essa chama, acende, Senhor Deus, esse discernimento no coração, discernimento para que eles possam dizer, eu sei que o Senhor tem um projeto na minha vida, eu sei, e o Senhor vai cumprir, o que depender de mim, ou apesar de mim, o Senhor vai cumprir, porque quando o Senhor vai fazer, o Senhor faz. Jesus, José teve que fugir do pecado, José teve que engolir calado muitas coisas, mas depois ele disse, valeu a pena. Ali surgiu a nação do Senhor no Egito, Pai, uma grande nação. O Jacó foi para lá também, Senhor, e ali começou o povo do Senhor a crescer, e é o povo que o Senhor ama. Pai querido, ser conosco, o inimigo não pode nos dominar. Deus, a tristeza, as decepções nossas, Senhor, as traições que sofremos, Senhor, que não venha ficar mágoas nos nossos corações. José não tinha nenhuma mágoa, nenhum desejo de vingança no seu coração, mas ele chorou de amor, e chorou porque ele viu que estava no centro da tua vontade, e o milagre aconteceu, e as coisas aconteceram. Deus, aqui tem um povo, Pai, aí tem pessoas nos assistindo, Deus, que eles possam estar alinhados, Senhor Deus, ao propósito do reino do Senhor. Se nós tivermos certeza disso, nós vamos, Senhor, mesmo com os lamaçais, mesmo com os desertos, com os espinhos, nós vamos chegar, Pai, mas nos dê um coração de adorador, nos dê, Senhor, uma alma sensível, ouvidos para nós ouvirmos também a Tua voz e a Tua direção, Pai. Sê conosco, Senhor. Nós vemos que na vida do José não houve um quadro depressivo, nada disso aconteceu, mas ele sabia que ele estava caminhando, subindo degrau a degrau. Que assim seja em nossas vidas, Pai. Nós não estamos perdendo quando as coisas não dão certo, mas nós estamos subindo cada dia diante de Ti, crescendo diante de Ti, diante dos homens, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Toca neste homem, toca nesta mulher, abençoe-os em nome de Jesus, amém.